eu vi dizer, não, desculpa, eu pesquisei, e dizem que os budistas não são vegetarianos porque eles não podem comer um animal que tenha sido morto por eles ou para eles. Isso prossegue ou foi errado? Na nossa prática, isso não, a gente não vê isso. Na nossa prática, não vê isso. Se a gente for fazer, por exemplo, amanhã aqui vai ser retiro de silêncio, a gente vai estar o dia todo em meditação, né? Como eu já te expliquei. Então, provavelmente não vai vir carne. Então, vão vir alimentos que vão dar sustentação para a gente. Não são alimentos letárgicos, que a gente come e dorme, assim, que não tem. Mas são alimentos que nutrem a gente, dão substância a gente. Então, a gente passa um dia se alimentando daí. A gente vai para um retiro da mata, em Recife, né? Então, lá todo o trabalho é em cima de uma alimentação vegetariana. A gente não serve alimentos, né? A gente não serve carne. Não tipo de carne. Mas se me oferecem, se eu vou numa churrascaria, tem verduras e legumes, etc. E também tem a carne que a gente come. A gente não cria aversão à comida. Então, se for por opção, vocês, no caso, preferem não comer. Mas se for oferecido, não tem problema também. Não, se for oferecido, a gente come sim. A gente não cria aversão. Nosso detalhe é não criar aversão. Churrascaria não existe isso. Churrascaria, então vamos à churrascaria, vamos lá. Então ao ir, a gente vai com essa colocação, com essa mente. Eu vi também alguns depoimentos de pessoas que falaram que eram vegetarianos budistas também, para conseguir alcançar um estágio de realização, mas que não conseguiram isso. Isso acho que não consegue, né? Ser vegetariano, se punir de alguma forma para conseguir alcançar um estágio, não sei, mesmo ano, alguma coisa. Se punir? Se punir assim, não, deixar de comer alguma coisa. Não. Assim, a gente... Purificar-se, talvez. O que, na verdade, o que pode acontecer é fundamentalmente questões de ordem nutricionais. Pode ocorrer. Por exemplo, você está em meditação e você vai comer uma feijoada. E cozido. Então tem que ser uma alimentação que, para quem tem pouco movimento, para quem fica a maior parte do tempo quieta, tem que ser um alimento que condiga com a circunstância que a pessoa está vivendo. Porque eu tinha visto isso. Agora, dentro da gente, o que bate mais firme é não criar aversão. Se a gente cria aversão, porque a gente já está criando um problema sério para a gente. Tá? A aversão é um problema sério. Se a gente não cria essa aversão. E a senhora sabe se nos deus os monges comem carne, algum tipo de carne? Isso é uma situação assim, que não é nem preocupante para eles. Assim. Se fosse no Tibete, por exemplo, no Tibete, no topo do mundo, uma temperatura extremamente fria, é recomendável até que se coma, por uma questão da quantidade energética para o corpo. Gorduras, inclusive, eles comem gordura, eles botam gordura no chá, eles utilizam assim porque tem um potencial calórico grande também. Assim, mas não tem essa de não servir carne. Como eu te disse, a gente não tem aversão. Nós temos cerimônias, uma cerimônia chamada de Tsog, que é a oferenda de alimentos, que é a carne entra. A carne entra porque são oferendas, né? Então a gente oferece tudo aquilo que é seguido ao ser humano. Então eu acho que essa visão do vegetarianismo ligada ao veganismo está errada, não é? Eu não diria assim que está errado, não é algo que seja pungente para a gente, uma coisa. Isso aí não vai criar um diferencial nosso. Assim. O que vai criar o diferencial nosso é a meditação, é a prática das 4 novas verdades, é o caminho óptimo. E isso mesmo vai criando. Tem coisas que a gente vai deixando de fazer ou vai fazendo, começando a fazer, né? Não é verdade? Então tem coisas que vão entrando assim, na nossa vida, né? Mas esse eu não vejo como um ponto. Agora a alimentação é fundamental para aumentar os anos de vida, aumentar a saúde, né? Então
verdade eu mesmo tenho minhas práticas de alimentação, mas isso não quer dizer que eu não inclua carne. Né? Aqui a gente vai fazer um retiro. No outro mês a gente vai ter um retiro aqui de 2 dias. Também a gente pede que não tenha nenhuma comida que seja pesada. Então a gente não inclui carne, a gente não inclui feijão, essas coisas. Então, arroz integral, verduras, legumes, né? Queijo, você pode utilizar. Então, na verdade, vocês não comem carne, feijão, mas porque vocês ficam muito tempo assim parados em meditação, não são comidas assim que vão te trazer um pouco de cansaço. Vocês querem coisas mais revigorantes, mais energizantes, talvez. Coisas que nos vitalizem sem nos deixar densos. Exatamente. Então, a gente pode dizer que o budismo, a alimentação o budismo tem que cuidar da mente e do corpo. E a alimentação é uma forma o corpo e a meditação é uma forma de cuidar da mente. A alimentação é fundamental. Ao mesmo tempo que a gente não tem mas a alimentação é fundamental, assim. O que é que a gente precisa para estar bem nutrido, o que a gente precisa para aumentar os nossos anos de vida, para nos dar uma vida saudável, né? Então, se algo é nocivo para a gente, isso é uma boa prática. Se algo que aquilo nos faz mal, né? Então, assim, como a gente tem pessoas que não comem, não pode comer, por exemplo, alergia a um tipo, tem pessoas que comem, por exemplo, berinjela e fica com a boca toda coçando, não é verdade? Então, esse é um tipo de alimento que não serve para aquela pessoa. Mas ele vai encontrar um outro alimento que tenha os nutrientes necessários que ele tem. Interessante. E só a última coisa, uma curiosidade. A senhora falou de oferenda. Tem algum prato que é fundamental, não pode faltar na oferenda? Carne é um deles. Carne é um deles. Que matou tanto na carne é um deles. Agora, o que é que não pode faltar? O que é que a gente... Também não é que não pode. A gente, não deve. A gente utiliza alguns sabores. Então, o sabor doce precisa estar presente, né? São os alimentos doces que são oferecidos. O sabor amargo, o sabor ácido, a carne, ela está presente também. Agora, qual o detalhe desse tipo de a cerimônia? A cerimônia não é porque a gente vai degustar aqui. A cerimônia tem a ver com a questão das aversões que a gente tem. E também para perceber a impermanência de tudo. Você está com um prato na mão, mete a mãozinha ali, põe alguma coisa na boca. Você pode até não gostar daquele sabor, mas você percebe que daqui a pouco ele acabou. Aí você coloca outro na boca e aquilo ali é gostoso. Não vai acabar. Também acaba daqui a pouco. Não é verdade? Então, às vezes você tem situações que são ácidas na sua vida. Então você põe um alimento ácido, daqui a pouco acaba. Então a gente analisa, naquela cerimônia que a gente está comendo aquilo ali, a gente analisa todos os sabores que a vida nos oferece. Na verdade, elas são uma delusão, daqui a pouco ela acaba e bota outro sabor na boca. Põe uma outra experiência na boca. Entendeu? E também a gente observa as aversões que a gente tem. Pessoas que têm aversão, a gente não olha de jeito nenhum. Então, quando ele experimenta o que ele põe na boca, daqui a pouquinho. Tem muita gente que começou a gostar de giló depois da cerimônia. Então, uma vez terminado, ele percebe ali uma experiência de impermanência, é uma experiência de você perceber que as coisas surgem, mas elas vão embora. Tudo é passageiro, né? Observar as aversões que a gente tem. Às vezes a gente tem aversão. Então, não ter aversão no exercício de evitar a aversão, né? Comer sabendo que antes de uma aversão, você fazer a prática dessa não fixação, como a rapaz perguntou. Então, é uma não fixação. Tem uma fixação, às vezes, de querer. Tem uma fixação, às vezes, de quando eu não quero, é porque eu quero outra coisa. Então eu não crio uma rejeição. Rejeição é pensamentos negativos, ele prejudica muito mais do que você comer. Acho que só. Não, tem mais alguma pergunta? Só mais uma coisa. A senhora